Resumo da coletiva de Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira. Salve galera, aqui presente na sede da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, para falar sobre a apresentação oficial de Dorival Júnior como novo técnico da seleção. Inclusive ali atrás vocês viram aí alguns integrantes da comissão técnica do Dorival Júnior. A gente vai falar sobre tudo isso em vários vídeos que a gente vai postar por aqui. Nós tivemos uma apresentação oficial, rapaziada, com muitos detalhes. Primeiro foi o slogan, que me chamou a atenção, foi o slogan da CBF, Novos Sonhos para Sonhar, com a imagem do novo comandante, uma tentativa clara de virada de chave, ou tentativa de virada de chave num discurso com um novo comando que terá, pelo menos mais 2 anos e meio. O Dorival Júnior tocou em muitos pontos importantes. Falou, que é a realização de um sonho, evidentemente. Como eu falei aqui, cara, não tem como você dizer não para a seleção brasileira. Falou sobre o momento difícil que atravessava há menos de 4 anos. Teve de interromper a sua trajetória profissional lá entre 2018 e 2019, depois de passar pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense, pelo Flamengo, por conta do diagnóstico de câncer da sua esposa. Em seguida, ele também foi diagnosticado, mas conseguiu dar a volta por cima profissionalmente, principalmente nessas 2 últimas temporadas. Dorival, que é conhecido por ser uma pessoa muito calma, começou a sua coletiva de maneira muito intensa, muito enfática, mandando um recado para os torcedores brasileiros, para o povo brasileiro e também para profissionais da imprensa, pedindo para que todos se unam, acreditem, voltem a ter prazer de assistir, de gostar, de seguir a seleção brasileira, que a partir de agora não era a seleção do Dorival, como também não era do Diniz, como também não era a de outros antigos treinadores, do Tite, Mano Menezes, Filipão, era a seleção do povo brasileiro, será a seleção do povo brasileiro de acordo com ele. O recado se estendeu aos jogadores da seleção. Dorival Júnior disse que os atletas que forem convocados em cada um dos desafios, seja ele um amistoso, simples ou uma partida, uma decisão de um campeonato importante, os jogadores têm que saber que eles estão representando a camisa mais pesada do futebol mundial, digamos assim. Sobre essa necessidade de responsabilidade em relação à convocação e ao foco. Querendo dizer que vai exigir o máximo dos jogadores de diferentes idades. Quando ele foi questionado a respeito da reformulação, se ele convocará jogadores mais jovens, mais velhos, falou sobre a mescla muito importante. Chegou a ser perguntado, a respeito da situação, por exemplo, do Thiago Silva, que é um atleta de 40 anos, continua performando em alto nível no campeonato inglês. Falou que se o jogador tiver mais idade, menos, ele vai ser convocado se estiver rendendo. O Dorival falou também sobre o seu sistema de jogo, a adaptação aos atletas e não o contrário, que ele nunca, na sua carreira, nem nos primeiros clubes, nem nos últimos, onde teve mais sucesso, ele quis implementar um método dele para que os jogadores se adaptassem. Ele entende que o ideal é o contrário e que vai fazer isso na seleção brasileira, encontrar os melhores jogadores em termos de performance no mundo, brasileiros no mundo, e tentar associar, adaptar esse estilo de jogo, melhor dizendo, adaptar-se ao modelo que é o preferencial ou o melhor para o rendimento desses atletas de alto nível. O Dorival também falou muito sobre o rótulo dele ser um treinador que só faz o simples, ou um treinador que é o famoso, entre aspas, arroz com feijão. Ele falou que ele teve passagens vitoriosas, por muitos e muitos clubes, e muitos deles ele voltou, teve 2, 3, até 4 passagens. Então, se fosse apenas um arroz com feijão, mesmo sendo vitorioso em alguns trabalhos, não tendo tanto sucesso em outros, ele não teria sido convidado para outras equipes. Independente de ser um arroz com feijão, que ele fica muito tranquilo, ele não vê problema nisso. É um feijão muito bem temperado com todos os temperos do Brasil, já que ele trabalhou com jogadores do Brasil inteiro. Também atestou que está completamente seguro que terá um trabalho sólido, mesmo com toda a confusão, a crise interna da CBF, que ele obviamente não quis entrar em detalhes diretos. A gente vê que o Edinaldo Rodrigues foi recolocado na presidência há poucas semanas, já efetuou a mudança no comando técnico. A gente vê que existe a possibilidade dele sair de novo, serem convocadas novas eleições, e que o Dorival Júnior não está olhando para isso, e sim para o trabalho que ele vai ter que desenvolver dentro do campo. Falou sobre o momento da seleção brasileira difícil, voltou a enfatizar a responsabilidade extrema dos jogadores e também do povo brasileiro na ajuda nesse processo dessa química, essa sinergia que se perdeu ao longo dos últimos anos, cara. A gente vê que o maior comentário do brasileiro é que ele não tem mais aquele carinho, aquele amor, aquele afeto que ele tinha com a seleção há alguns anos. Por fim, Dorival Júnior disse: se preparem, vou convocar jogadores do Campeonato Brasileiro, dizendo que alguns têm uma visão errada de que o atleta brasileiro está para trás, de que o futebol brasileiro está para trás mediante todos os campeonatos do futebol europeu, e alegou as dificuldades que se tem no Campeonato Brasileiro, que é muito, mas muito nivelado. Mas ressaltou
sabendo que a Copa América, por exemplo, não para esse ano com a data FIFA, que vai tentar mesclar aquilo que ele vai precisar de atletas que serão convocados que atuam no Brasil e também a mescla para não atrapalhar um time, com, por exemplo, 4 ou 5 convocações. Esse foi o resumo da coletiva do Dorival e eu quero saber de você que assistiu ou que está assistindo aqui pelo meu vídeo. O que mais te chama a atenção? Eu, particularmente, gostei muito das falas dele sobre o povo brasileiro. Claro que isso vai ter que ser colocado na prática. O Brasil vai ter que jogar, a gente sabe que é difícil, vai ter que jogar em estádios que chamem o povo para assistir a seleção brasileira, repopularizar ingressos. A gente sabe que isso não tem absolutamente nada a ver com a função do Dorival. Mas é aquilo, é um caminho. Eu acho que o Dorival Júnior tentando trazer a torcida para jogar junto, acho interessante e dá para perceber ali a honestidade e a sinceridade nas palavras dele. O que você gostou? Comenta aí.